através da rádio Agerte, nos dando ciência de que os gaúchos fecharam o ano passado com o maior endividamento e inadimplência, né? Essa informação é detalhada pela economista Giovana Menegotto, que é do FEComércio, né? Que é resultado de uma pesquisa endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos que foi feita no final do ano passado. A matéria chega com o Eduardo Lees. A pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos fechou o ano de 2022 com maior endividamento e inadimplência que no final de 2021. A pesquisa foi divulgada pela FEComércio RS. A economista Giovana Menegotto, da assessoria econômica da entidade, nos detalha esse levantamento. Então, o que os dados da PEIC nos mostraram é que a gente encerrou ali 2022 com um nível de endividamento mais alto que 2021. Mas ainda assim, a gente percebe que já no final de 2021, né, o percentual de famílias que falaram que tinham alguma dívida para consumo já era elevado, estava em 88,7%. No final desse ano, a gente viu aí um aumento, mas o percentual ele estava em 91,8%. Era maior, mas já era mais alto em relação aí, né, quando a gente vê, já tinha um patamar bem elevado de endividamento. Outro ponto bem importante é no percentual de famílias que têm contas atrasadas. O que a gente viu nesse indicador foi também aí um patamar maior no fim desse ano. Em 2022, né, esse indicador fechou em 36,1%. O percentual lá no final de 2021 era de 26,8%. E esse quadro, ele reflete principalmente a situação das famílias que têm renda menor. A PEIC, ela divide as famílias conforme a renda em dois grupos. As famílias que ganham até 10 salários mínimos e as que ganham mais de 10 salários mínimos. E obviamente que esse quadro reflete, né, o quadro das famílias que estão no grupo de até 10 salários mínimos, que é onde tem as famílias que ganham, né, rendas menores. Para ter uma ideia, esse indicador fechou o ano de 2022 em 42,5%, percentual que era no final de 2021, 32,3%. O que a gente vê, né, que é um patamar aí mais elevado do que o final do ano passado, mas tem um ponto bem importante, né, que os dados mensais têm nos mostrado a respeito desse indicador, que ele tem tido um alívio mês a mês. Para a gente ter uma ideia, em julho desse ano que acabou, 2022, praticamente a metade das famílias desse grupo, que ganhava até 10 salários mínimos, indicou que estavam com contas atrasadas. E desde então, que foi o pico, o que a gente viu foi uma descompressão nesse indicador, né, que mês a mês foi diminuindo até chegar em dezembro nesses 42,5%. Muito provavelmente, atrás aí, né, dessa trajetória de alívio nesse indicador, tem esses aspectos que a gente viu ao longo do segundo semestre, né, em que a gente teve não só, né, umas transferências de renda, né, reforçando aí a renda das famílias por parte do governo federal. A gente teve alívios pontuais na inflação ali em julho, agosto, setembro, com, né, a desoneração principalmente do ICMS, e também a gente teve algo super importante que foi a continuada da retomada do mercado de trabalho, né, que deu aí foi um vetor que deve ter contribuído muito para a gente ver esse alívio aí nesse quadro. Ponto né, Eduardo, que o que a gente vê é que para frente, né, esses fatores que contribuíram positivamente, eles também vão perder força. E ainda mais num cenário em que a gente tem aí os juros que subiram muito e estão muito caros. Então, o que a gente vê, inclusive em outros indicadores, é que o comprometimento da renda das famílias aumentou bastante também. Por quê? Os juros mais altos, o quanto que a gente paga, né, para contrair uma dívida, ele também aumenta bastante. E isso vai tirando aí espaço da renda das famílias para outras alocações. Então esse é o cenário que a gente está vendo aí, que a PEIC nos mostrou, né, no final de 2022. Economista Giovana Menegotto, da assessoria econômica da FEComércio RS. Maior endividamento e inadimplência significa menor consumo? Menor espaço para consumo, sim. Tanto que o crédito, né, um dos vetores aí fundamentais para o comércio, né, e o que a gente vê justamente aqui nesse ano, que 2023, que é um ano que a gente
vai ter a desaceleração por causa do nosso ciclo, né, política monetária restritiva, a gente vê assim como vai ser, né, um dos desafios aí do varejo, porque o crédito realmente ele está mais caro e ele vai perder força aí, como empurrando o consumo das famílias, né, ao longo desse ano. A tendência é os juros se manterem mais altos? Pois então, o nosso quadro macroeconômico, né, tem sinalizado que, se a gente já imaginava que pelo menos até metade desse ano a gente ia ficar com os juros altos nesse patamar que a gente está, em 13,75, o que tem acontecido recentemente já tem colocado esse patamar de juros altos por mais tempo. Então, se a gente imaginava que a gente podia já começar a ter algum alívio nos juros aí, né, no segundo semestre, está ficando cada vez mais distante essa perspectiva. Então, sim, a gente tem aí, 2023, a gente vai continuar nesse ano com os juros em patamares elevados. No Rio Grande do Sul temos um agravante, o segundo ano de seca que vai afetar a renda, principalmente nas cidades pequenas e médias do interior do estado. Exatamente, que a gente tem acompanhado, né, todo mundo estava torcendo para um cenário diferente, mas o que está aumentando o risco é da gente ver de novo, né, um cenário difícil no meio rural com um novo risco de estiagem. Por enquanto, obviamente, né, ainda está se computando quais foram aí os impactos, né, para a safra desse ano, e está todo mundo torcendo para que possa ter chuva, para que a gente consiga, né, não repetir o ano do ano passado, que foi realmente um ano com muitas perdas no agro, né, isso tem impacto em toda a cadeia, e por enquanto a gente está monitorando, né, para saber qual vai ser aí a extensão desse dano que, infelizmente, está se mostrando uma preocupação agora no começo do ano. Em nível federal, ainda estamos começando. Pois então, a gente está começando um ano, né, em que a gente tem muito barulho e poucas definições que poderiam contribuir, né, para que a gente tivesse aí pelo menos uma perspectiva de menos incerteza aqui dentro no Brasil em 2023. Obviamente que isso tem impacto, né, e repercute em todas as variáveis. A gente está falando de juros, a gente está falando de inflação, e também a gente fica aí nessa expectativa em que a gente possa ver mais planos, né, com perspectivas de concretização, e que eles possam também ajudar a acalmar esse cenário macroeconômico. Ouvimos a economista Giovana Menegotto, da assessoria econômica da FEComércio RS. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liens. Perfeito, Eduardo. Obrigado pelas suas informações, que através da Federação nos trouxeram essa repercussão, que é preocupante, né? A gente fica até um pouco assustado com essa questão aí, né? Mas, infelizmente, é a realidade, né? O ano passado foi o maior endividamento e inadimplência, né, dos gaúchos no final do ano passado. E a economista aí salientou que muito disso deve-se à crise da seca na safra de verão do ano passado, que infelizmente se repete esse ano e que, claro, naturalmente causa preocupação. Mas temos que encarar e temos que tocar em frente, né? Bom, são 9h55, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que está com você em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero, do plantio à colheita, sempre ao seu lado, em todos os momentos, né? No plantio, na colheita, nos momentos de euforia, nos momentos de atenção, nos momentos de preocupação. Cevale está ao seu lado em boa parte do país, inclusive aqui em Tupã.